Olá a todos que nos acompanham, sou Pedro Gonçalves, sou engenheiro agrônomo, estou aqui com o Felipe Fabres, o tecnista, nós dois somos analistas de mercado aqui da Scott Consultoria. Estamos aqui para a gravação de mais um Mercado Sem Rodeios, né? Trazendo aí tudo que a gente viu desse mercado agropecuário para essa semana, pegando aí esse começo do mês de junho, né? Já chamo o Fábio aqui para tocar, né? O que a gente pode começar falando aí para todo mundo que está ouvindo, né, Scott Consultoria nessa questão de informação? Bom, acho que o primeiro ponto, olá a todos que estão nos acompanhando, o primeiro ponto que a gente tem que se perguntar é: chegamos ao fundo do poço? Essa é a questão que a gente tem que levantar. A gente começa a ver em algumas praças sinais de que a oferta tem trabalhado mais compassada, que a oferta ela não tem mais chego com a abundância que vinha chegando até o final do mês de maio, e tivemos algumas altas pontuais no mercado do boi gordo ao longo dessa semana. Foram poucas, mas elas ocorreram em algumas praças. Isso quer dizer que chegamos ao fundo do poço? Não dá para afirmarmos, porque esse ano está sendo marcado por um forte descarte de fêmeas, né? Saíram os dados do IBGE com relação ao abate de vacas e novilhas no primeiro trimestre desse ano, e a gente viu um aumento tanto no comparativo anual, ou seja, primeiro trimestre desse ano com relação ao primeiro trimestre do ano passado, e no comparativo trimestral, então o primeiro trimestre desse ano ante ao último trimestre de 2022. Ou seja, há mais fêmeas sendo abatidas, aquilo que a gente vem comentando sendo aí consolidado por dados, e é um ano de baixa no ciclo pecuário de preços, a gente já imaginava esse movimento. Até onde essa baixa chegará, cabe agora a gente se atentar aos próximos meses, né, Pedro? Acho que tem alguns sinais aí de que talvez a gente possa estar diante de uma possível firmeza, eu não diria nem retomada de preços, mas um possível platô ali com relação às cotações, né? É difícil falar de firmeza, né? Sempre que a gente tentou ver uma firmeza para a arroba do boi gordo para esse primeiro semestre, foi complicado, né? A gente acabou não chegando em nenhum momento, sempre falava, talvez o fundo do poço esteja chegando, mas veio caindo. Mas para o segundo semestre, que a gente vem observando, é uma redução da oferta ali levemente, porque o abate de fêmeas costuma ser maior no primeiro semestre. Então a gente já vai se aproximando do segundo semestre, vai tendo aquele enxugamento na questão da oferta e também a questão do confinamento. Com todo mundo que a gente tem conversado, os levantamentos que têm sido feitos, né, pela Scott Consultoria, apontando aí uma redução, né, na quantidade de bovinos confinados. Também o IMEA apontou uma redução também para o Mato Grosso. Então mostra que todo mundo está vendo uma possível enxugada, não tão abrupta assim, mas uma enxugada boa da oferta para esse segundo semestre, que deve sim trazer uma recuperação para a arroba do boi gordo. Só que não vai ser aquela recuperação abrupta, que igual a gente viu nos anos passados, chegando a 300, 330 reais. É difícil falar de preço, mas não vai ser uma coisa tão abrupta. Hoje, trabalhando aí com os preços 240 reais para a arroba do boi gordo, vai ter sim uma melhora, mas não vai ser nada extraordinário para o pecuarista. Só destacando a referência 240 para São Paulo, Paulo, né? Exatamente. E aí, até para colaborar aqui com a análise do Pedro, um ponto que a gente tem interessante é que o mercado de reposição também, nessa primeira semana de junho, deu alguns sinais de leve recuperação nas praças paulistas, né? A gente viu aí as cotações de todas as categorias de machos subindo nesses primeiros 10 dias. O que nos repassam é que a oferta ela deu uma ligeira minguada nesses primeiros dias, então a gente vê aí um cenário onde o boi gordo tem trabalhado mais lateralizado com relação às suas cotações nesse começo de mês, nesses primeiros 10 dias de junho, e na reposição também um cenário de lateralização para ligeiras altas com relação às cotações, com destaque aí as categorias mais eradas, com o pessoal buscando um pouco mais pro confinamento, mas com uma demanda que vem aquém do que a gente poderia ter, até com a queda nos preços dos insumos bem forte nessa temporada. O confinador não está estimulado a confinar, né? O que a gente tem sentido aqui na Scott Consultoria, porque há confinadores ainda com insumos adquiridos da última safra a serem, digamos assim, liquidados dentro da sua propriedade, então um custo aí de aquisição relativamente elevado. Para quem está comprando hoje, o cenário é outro, mas para quem está adquirindo insumos hoje, ele vê um custo de produção menor, mas janela de oportunidade, pensando em trava de preços no mercado futuro, bem minguada. Quando a gente olha para os contratos de outubro, eles
vinham trabalhando entre 245 a 250 reais por arroba, ou seja, contratos aí que praticamente estavam trabalhando sem ágio frente ao momento atual. Isso pode dar uma virada para o segundo semestre, a gente acredita que talvez essa oferta venha mais enxuta e colabore com um viés mais altista, claro, sem explosão de preços, Exatamente. conforme a gente já comentou. No mercado doméstico, a gente pode ter uma retomada de consumo, né? Exatamente. O varejo vem trazendo quedas aí nas cotações, né? Algumas quedas expressivas, a gente viu redução, né, na cotação da carcaça casada para fêmea, também para o boi inteiro, boi castrado veio com redução, também para o atacado e varejo ali, os preços vêm em queda. A gente trabalha com uma hipótese de alguma alta pós-feriado, né? A gente teve feriado ontem de Corpus Christi, mas também não deve ser uma variação, uma alta tão expressiva, porque o que a gente estava apontando, né, conversando aqui um pouco antes, a questão do desemprego ainda é uma questão difícil, delicada aqui no país. A gente viu uma redução da quantidade de empregos gerados aí nesse primeiro trimestre, que deve sim afetar, mas não deve ser uma coisa tão expressiva, porém o nosso consumo veio em baixa. O que a gente consumia mais próximo de 30 quilos por habitante por ano antes da pandemia foi bastante afetado, né? Crise econômica mundial gerada aí pela pandemia. Pós-pandemia, nosso consumo vem recuperando. A gente teve uma melhora em abril, em relação a abril do ano passado, porém ainda não dá aquela melhora. Maio também veio positivo, porém ainda um pouco aquém do que era pré-pandemia. Né? Nós temos a perspectiva de que o consumo doméstico pode vir melhor no segundo semestre, Exato. porque a menor contração de dívidas, né? Começo de ano a gente sabe que é marcado por um período, primeiro semestre, pagamento de impostos, rematrícula escolar, compra de matrícula escolar, então uma série de fatores que acabam afetando aí o poder de compra do consumidor brasileiro. E agora, caminhando para o segundo semestre, a gente vê um contexto mais de alívio com relação a esse mercado. E aí a gente tem, pelo menos no varejo hoje, tá, nesses primeiros 10 dias de junho, uma redução com relação ao preço médio dos cortes no varejo, ou seja, nos supermercados a gente já está observando essa queda na arroba do boi gordo chegar, mas não é na mesma intensidade que ocorreu para a arroba do boi gordo, tá? Mas isso nos leva a crer em um enxugamento dos estoques dentro dos próximos dias, que pode acabar levando a indústria a sair em busca aí de mais boiadas. No mercado externo, a dinâmica não mudou, a gente segue com um ritmo de exportação bem interessante, mas o preço pago pelo comprador internacional ainda segue abaixo no comparativo anual, tá? Então isso acaba gerando aí esse cenário para o exportador de não pagar ágio hoje com relação às praças paulistas, por exemplo, né? Que a gente vê um cenário onde a arroba do boi para o mercado interno e a arroba do boi China tem trabalhado praticamente no mesmo patamar. É diferente de outras regiões onde a gente vê um ágio aí, dependendo de onde a gente estiver falando, chegando até R$30 por arroba. Praças mineiras, por exemplo, que tem aí como referência esse ágio ocorrendo hoje. Mas, claro, isso tudo depende de outros fatores, de vários momentos, mas em resumo a gente acredita em um viés aí de melhora no curto e médio prazo, melhora de escoamento, melhora com relação a preço na arroba, mas melhora singela, a gente não deve ver mais esse cenário tão baixista que a gente acompanhou ao longo do mês de maio. E no mercado externo, a nossa perspectiva mantém-se aí com relação ao que a gente vinha comentando, de que pode ser um ano recorde em termos de volume, mas em faturamento talvez a gente peque um pouco, a gente pese um pouco no que tange o faturamento, tá certo? Bom, acho que era isso, né, Pedro? Exatamente, acredito que seja só isso. Só lembrando a todos que o Confina Brasil está rodando, a gente já está passando pelas propriedades de São Paulo, ainda vamos passar pelo Paraná, Goiás, Minas Gerais nessa primeira rota. Se você quiser saber mais sobre o projeto, é só acompanhar nas nossas mídias, @Scott Consultoria e também @Confina Brasil, com um diário de bordo especial no site confinabrasil.com. Mais informações vão ter aqui na descrição do vídeo, também vai ter um QR Code aparecendo aqui na nossa tela. Para saber mais, acesse nosso site também, scottconsultoria.com.br. Forte abraço a todos e bons negócios. Forte abraço, até a próxima.